Olá pessoal, vamos continuar a parte 26 de Gorgias. Cállicles discutindo com Sócrates, estão falando de um grupo heterogêneo, deu um exemplo sobre um médico, se seria justo ele receber, partilhar mais para um, menos para outro. Então, vamos lá, diretamente onde parei. Cállicles, fazes referência a alimento, a bebida, a médicos e a tolices. Não é isso que quero dizer. Sócrates, então, diz-me, classificas aqueles que são mais conhecedores de melhores? Sim ou não? Cállicles, classifico. Sócrates, mas não achas que o melhor deva ter uma cota maior? Cállicles, sim, mas não de alimento e de bebida. Sócrates, compreendo. Talvez de roupas, e o tecelão mais capaz deveria ter o maior manto e desfilar vestido com a maior variedade dos mais belos trajes? Cállicles, e o que tem a ver as roupas com isso? Sócrates, ora, então calçados. Está claro que aquele que fosse o mais conhecedor no que diz respeito a eles, e o melhor, deveria ter uma porção um pouco mais avantajada. Talvez o sapateiro pudesse andar por aí com os maiores calçados e usar o maior número deles. Cállicles, calçados. E o que tem a ver calçados com isso? Insistes nessas tolices. Sócrates, bem, se não te referes a esse tipo de coisas, talvez tua alusão seja a coisas como o seguinte: um agricultor, por exemplo, que talvez conhece tudo sobre a terra e tem domínio sobre a terra, talvez devesse receber uma porção maior das sementes, dispondo da maior quantidade possível delas para uso em sua própria terra. Cállicles, como pode continuar repetindo as mesmas coisas, Sócrates? Sócrates, sim, e não é só isso, Cállicles, mas também em torno dos mesmos temas. Cállicles, pelos deuses, simplesmente não consegues parar de falar de sapateiros e pisoeiros, cozinheiros e médicos, como se nossa discussão fosse a respeito deles. Olha que interessante essa técnica, né? Se alguém afirma alguma coisa, isso deve ser verdade em distintas circunstâncias, que é o que o Sócrates aqui está querendo demonstrar. E aí o Cállicles ele vai rejeitar, né? Então vamos continuar aqui acompanhando esse raciocínio. Cállicles, pelos deuses, simplesmente não consegues parar, né, repetindo aqui, de falar de sapateiros, pisoeiros, cozinheiros e médicos, como se nossa discussão fosse a respeito deles? Sócrates, ora, se é assim, dir-me-ás no que o indivíduo superior e mais conhecedor deve ter, com justiça, acesso a uma cota maior. Ou nem aceitarás uma sugestão minha, nem farás a tua própria. Cállicles, já há algum tempo tenho feito a minha. Em primeiro lugar, pelo superior, entendo não sapateiros ou cozinheiros, mas aqueles que são conhecedores no tocante aos negócios públicos e a maneira correta de administrá-los, e não só conhecedores, como denodados, também capazes de concretizar plenamente seus objetivos. Homens que não vacilarão devido à indolência mental. Sócrates, percebes, excelente Cállicles, que aquilo de que nos acusamos mutuamente não é o mesmo? Afirmas que me mantenho repetindo as coisas e me censuras por isso, ao passo que te acuso, pelo contrário, de jamais dizer a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Uau! Num momento definiste o melhor e o superior como aquele que são mais fortes, num outro como aquele que são mais conhecedores, e agora vens com algo novo, a saber, aqueles que são mais denodados. Denodados significa mais viris, tá?
que é o que entendes agora, e como nos comunicas como sendo o superior e o melhor. Não, meu bom amigo, é premente que digas de uma vez por todas quem entende ser o melhor e o superior, e no que são melhores e superiores. Cállicles, mas eu já o disse a ti, indivíduos que têm conhecimento e denodo nos negócios públicos. Essas são as pessoas que devem governar nossos estados, e a justiça consiste no seguinte: que eles tenham mais do que as outras pessoas, ou seja, os que governam mais do que os governados. Interessante aqui só chamar a atenção, né, que o Sócrates, atento, que deveria ser assim a nossa atenção no dia a dia, está muito atento na construção do raciocínio, né? Ele percebe como o Cállicles, na medida que vai sendo espremido, né, sendo confrontado, ele não consegue continuar com o argumento e concluir. E aí ele vai mudando. E quantas vezes não fazemos isso na nossa vida, né? E aqui então Cállicles agora dizendo que justiça consiste em que aqueles que governam tenham mais do que os governados, né? Sócrates, como assim? Do que eles próprios, meus amigos? Cállicles, o que queres dizer? Sócrates, quero dizer que todo indivíduo governa a si mesmo. Olha que lindo isso. Ou não há necessidade de governar-se a si mesmo, mas apenas de governar-se aos outros. Cállicles, o que entendes por governar a si mesmo? Sócrates, nada artificioso ou obscuro, meramente o que a maioria das pessoas entende, a saber, a ação de quem tem autocontrole e domínio de si mesmo, daquele que governa os prazeres e desejos que estão dentro de si. Gente, isso aqui é uma ideia-chave na vida. Vale a pena prestar atenção nisso, ouvir novamente, né? O que significa governar a si mesmo, ter saber a ação de quem tem autocontrole e domínio de si mesmo, daquele que governa os prazeres e desejos que estão dentro de si. Porque precisamos ter as nossas escolhas conscientes, certo? Se eu sou governada pelas minhas sensações de prazer, eu amo comer chocolate, eu amo andar de carro a alta velocidade, e eu vou ser governada por, ou se eu tenho muito medo de algumas coisas, e por ter medo de algumas coisas eu não enfrento algumas coisas e eu não tento dominar a minha mente, as minhas emoções, eu fico sem governo dentro de mim mesmo. Né? E é importante isso então aqui, né, para o domínio, a gente governar a nós mesmos, quer dizer, perceber quais são as nossas motivações reais, em cima do que estamos vivendo, quais são as nossas prioridades, e no momento que percebemos, a gente coloca a nossa razão a comandar, nossa mente ali atenta. Cállicles, como és divertido, chamas de moderados ou autocontrolados os tolos. Sócrates, como? Ninguém seria incapaz de reconhecer que não é isso que quero dizer. Cállicles, não. Com toda certeza é o que queres dizer, Sócrates, pois como é possível que um ser humano seja feliz se é completamente escravizado por alguém? Não, digo-te agora com toda a franqueza que o que é admirável e justo é que o indivíduo que se propõe a viver corretamente deixe que seus desejos sejam os mais intensos possíveis e não os refreie. E quando atingirem seu clímax, deverá ser capaz de servir a eles em virtude de seu denodo e inteligência e satisfazê-los com todo apetite que lhe seja oportunamente disponível. Isto, contudo,
suponho que não seja possível para os muitos. Eu vou parar por aqui, né? Tá claríssimo ele dizendo aqui que tem que viver o prazer, né? Atrás dos sentidos, aquilo que vai me... Quanto mais apetite, mais dessa forma eu quero viver. E ele diz o seguinte, né? Para que um ser humano ser feliz, ele não pode estar escravizado por alguém. Aí a pergunta seria o seguinte, né? Essa descrição que ele faz desse indivíduo que se propõe a viver, né, deixar os seus desejos serem os mais intensos possíveis, não é ele um escravo? Dependente de ter essas sensações, a sensação que eu falei agora há pouco, das grandes emoções com a corrida, os grandes prazeres do chocolate, as bebidas, da dependência, né, da fama, e etc. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Na sequência, continuamos o livro amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.